O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora Ide, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Tópico 12, página 30. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores tomam emprestado, frequentemente, nomes conhecidos e reverenciados. Quem, pois, pode nos assegurar que aqueles que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington e etc., tenham realmente animado esses personagens? Essa dúvida existe entre muitos adeptos fervorosos da doutrina espírita. Eles admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas se perguntam qual o controle que se pode ter de sua identidade. Esse controle é, com efeito, bastante difícil de se estabelecer. Se ele não o pode ser de maneira bastante autêntica, como por um ato de estado civil, pode-o ao menos por presunção, depois de certos indícios. Quando o espírito de qualquer um que nos é pessoalmente conhecido se manifesta, um parente ou um amigo, por exemplo, sobretudo se morreu há pouco tempo, ocorre em geral que a sua linguagem está em relação perfeita com o caráter que lhe conhecemos, e já um indício de identidade. Mas a dúvida não é quase mais permitida quando esse espírito fala de coisas íntimas, lembra de circunstâncias da família que não são conhecidas senão do interlocutor. Um filho não se equivocaria seguramente com a linguagem de seu pai e de sua mãe, nem os pais sobre as dos seus filhos. Passam-se algumas vezes nessas espécies de evocações íntimas coisas surpreendentes, de natureza a convencer o mais incrédulo. O cético, mais endurecido, frequentemente fica assombrado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Uma outra circunstância muito característica vem em apoio da identidade. Dissemos que a escrita do médium muda geralmente com o espírito evocado, e que essa escrita se produz exatamente a mesma cada vez que o mesmo espírito se apresenta. Tem-se constatado muitas vezes que para as pessoas mortas há pouco tempo, essa escrita tem uma semelhança marcante com a da pessoa em sua vida. Tem-se visto assinaturas de uma exatidão perfeita. Estamos, de resto, longe de dar esse fato como uma regra, e sobretudo como constante. Mencionamo-lo como uma coisa digna de nota. Só os espíritos que atingiram um certo grau de depuração estão libertos de toda a influência corporal, mas quando não estão completamente desmaterializados, é a expressão da qual se servem, eles conservam a maioria das ideias, das tendências e mesmo das manias que tinham sobre a terra. E ainda esse é um meio de reconhecimento, mas ele se encontra sobretudo numa multidão de fatos, de detalhes, que só podem ser revelados por uma observação atenta e firme. Vêem-se escritores discutir suas próprias obras ou doutrina, aprová-las ou condenarem certas partes. Outros espíritos lembrarem circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de sua vida ou de sua morte. Coisas, enfim, que são todas ao menos provas morais de identidade, as únicas que se podem invocar tratando-se de coisas abstratas. Se, pois, a identidade do espírito evocado pode ser, até certo ponto, estabelecida em alguns casos, não há razão para que não o seja entre outros. E se não há para as pessoas cuja morte é mais antiga os mesmos meios de controle, se tem sempre o da linguagem e do caráter, porque seguramente o espírito de um homem de bem não falará como o de um homem perverso ou debochado. Quanto aos espíritos que se enfeitam com nomes respeitáveis, eles se traem pela sua linguagem e suas máximas. Aquele que se dissesse Fénelon, por exemplo, e que ofendesse, não fosse senão acidentalmente o bom senso e a moral, mostraria por isso a fraude. Se ao contrário, os pensamentos que ele exprime são sempre puros, sem contradição e constantemente à altura do caráter de Fénelon, não há motivos para duvidar da sua identidade. De outro modo, seria preciso supor que um espírito que não prega senão o bem pode conscientemente empregar a mentira, e isso sem utilidade. A experiência nos ensina que os espíritos do mesmo grau, do mesmo caráter e animados dos mesmos sentimentos se reúnem em grupos e famílias.
Ora, o número de espíritos é incalculável e estamos longe de conhecer a todos, a maioria não tem mesmo nome para nós. O espírito da categoria de Fenelon pode, pois, vir em seu lugar. Frequentemente, mesmo enviado por ele como mandatário, ele se apresenta sob o seu nome porque ele é idêntico e pode substituí-lo, e porque nos é preciso um nome para fixar as ideias. Mas que importa, em definitivo, que um espírito seja realmente ou não o Fenelon? O momento em que ele não diz senão coisas boas e que fala como teria dito o próprio Fenelon, é um bom espírito. O nome sob o qual se faz conhecer é indiferente e frequentemente não é senão um meio de fixar nossas ideias. Não seria o mesmo nas evocações íntimas, mas aí, como dissemos, a identidade pode ser estabelecida por provas de alguma forma patentes. De resto, é certo que a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma multidão de enganos, e que por isso pode resultar em erros e frequentemente em mistificações. É essa uma dificuldade do espiritismo prático, mas não dissemos jamais que essa ciência era uma coisa fácil, nem que se podia aprendê-la brincando, não mais que nenhuma outra ciência. Não será demasiado repetir. Ela exige um estudo assíduo e frequentemente longo demais. Não podendo provocar os fatos, é preciso esperar que eles se apresentem e, no geral, eles são conduzidos com circunstâncias das quais nem ao menos se sonha. Para o observador atento e paciente, os fatos se produzem em quantidade, porque ele descobre milhares de nuances características que são, para ele, rasgos de luz. Assim o é nas ciências vulgares, enquanto que o homem superficial não vê numa flor senão uma forma elegante, o sábio nela descobre tesouros pelo pensamento.